Estava aqui pensando que a nossa geração, ela é especialmente boa em fazer a gestão da casa. Mas será que somos igualmente bons em transformar essa casa em lar? A verdade é que a gente está cercado hoje de muitos facilitadores. A gente tem eletrodomésticos automatizados, planilhas, cronogramas e até aplicativos que nos ajudam a organizar essa área da nossa vida melhor. Inclusive, a gente pode contar com experiências de pessoas que a gente nunca viu na internet, que nos ajudam também a tornar esse processo mais fácil através de dicas, de experiências pessoais. Mas ao mesmo tempo que a gente vê casas tão organizadas e tão bonitas e tão perfeitamente ajustadas, parece que está faltando alguma coisa. O vento tá forte aqui. Parece que tá faltando um senso de pertencimento, parece que tá faltando vida, comunhão dentro das casas. E é claro que fazer família, escolher fazer família, já é ir completamente contra a correnteza dos nossos dias, onde as taxas de natalidade estão caindo bruscamente, ao ponto de alguns países estarem experimentando falência por causa disso, não há mais mão de obra jovem. A gente vê hoje os casamentos, grande parte deles destruídos, poucas pessoas optando por isso que elas chamam de estilo de vida, e a gente vê a família não sendo mais considerada a base da sociedade. Então é claro que tomar essa decisão de fazer família já é algo muito significativo, é algo muito divino. É uma obediência a uma vocação que o Senhor confiou nas nossas mãos. Mas não para aí. A decisão de formar família, ela é uma porta de entrada. Ela é o início de um processo que a gente precisa continuar nos esforçando para desenvolver. Porque apesar da gente tomar essa decisão, a gente continua no mundo. E os filmes que a gente assiste, as pessoas que a gente ouve, as músicas que a gente escuta, tudo isso vai formando o nosso imaginário, a nossa mente e os pensamentos utilitários, eles vão se infiltrando na nossa cabeça. Então, esse mundo onde o amor ao dinheiro é tão crescente, ele nos leva a validar, a colocar valor naquilo que é útil, naquilo que vai trazer algum benefício. E isso é muito prejudicial quando trazido para dentro de casa. Na realidade, esse é um desafio, um exercício que a gente tem que fazer de não enxergar nada dessa forma, mas especialmente as nossas casas. Se a gente enxergar a maternidade, o casamento, com essa visão utilitarista, a gente vai viver uma vida pesada, frustrada, sem leveza. Porque a maternidade, ela vai tirar muito mais do que acrescentar. O casamento, ele é o casamento com uma pessoa real, aquele estereótipo de uma pessoa sem pecados, que adivinha todas as suas vontades e desejos na hora, isso não existe. E à medida que você vai vivendo a família, você vai perceber a necessidade de exercer o perdão para ofensas reais. Você vai perceber a necessidade de amar pessoas que realmente precisam, que são completamente necessitadas de você, seus filhos, por exemplo. Então, dentro de casa, você vai ver o seu dinheiro, embora a Bíblia fale que o ganho de dois é melhor do que o de um, esse ganho ele vai ser utilizado em muitas coisas cujo benefício final é a própria família. Me lembro quando eu era solteira, os meus pais não aceitavam ajuda dentro de casa, então o meu dinheiro era para mim. Eu podia ajudar pessoas, ajudar causas, mas em última instância aquele resto ficaria para mim. Então eu podia comprar roupa a hora que eu queria, e fazer outras coisas que eu tinha o hábito de fazer da forma que eu queria. Mas quando a gente casa, não, as prioridades mudam, as responsabilidades aumentam.
e a gente não tem mais essa possibilidade de viver pra gente e de satisfazer cada pequeno desejo que a gente tem. E isso é belo, isso é lindo, isso é amadurecer espiritualmente. Essa é uma estufa, um crescimento espiritual maravilhoso. É uma oportunidade de mudar a mente, é uma oportunidade de provar na prática, experimentar, seguir os passos de Cristo, literalmente. É uma oportunidade de exercitar a fé de uma forma genuína. A família é bela. Cristo gratuitamente nos deu e dentro de casa nós temos diariamente a possibilidade de gratuitamente oferecer, sem esperar retorno e sem ter muitas vezes. São árvores que a gente planta e que talvez a gente nunca vá ver a sombra, mas há algo de piedoso nisso, há algo sublime nisso, há algo divino. O próprio Cristo, ele fez exatamente isso. Ele veio para se entregar e será que existiu caminhada, jornada de vida mais digna do que a dele? E se a gente não tomar esse cuidado de renovar a nossa mente em Cristo, como a palavra ensina, se a gente não se atentar para manter os nossos pensamentos puros, honrosos, agradáveis, como a Bíblia ensina, e a gente deixar essas mentiras tomarem proporção dentro da nossa cabeça, a gente vai se frustrar, como eu falei, a gente vai viver uma vida pesada, uma vida desgostosa, a gente não vai conseguir enxergar aquilo que estava nas nossas mãos. Eu vejo muitas pessoas mais velhas que já têm os seus filhos criados, já não tem mais o cônjuge vivo, muitas vezes, dizendo: "Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais". Aproveita, porque passa tão rápido. E sabe, eu acho que de fato as coisas acabam e isso por si já é uma dor na nossa vida. Mas eu acho que essa dor ela é crescente, ela cresce muito, ela é muito pior do que ela deveria ser, porque a gente tem dificuldade de se desprender desse egoísmo no dia a dia, desse utilitarismo. E aí a gente não aproveita os pequenos momentos, a gente não aproveita a família e depois se lamenta. E depois pensa: eu perdi a oportunidade de tocar algo sagrado, algo divino que foi confiado nas nossas mãos. Então, que a gente escolha fazer família, isso é belo, isso é divino, mas que a gente renove a nossa mente em Cristo Jesus. A gente tem a oportunidade de seguir os passos do Messias, de olhar nos olhos de pessoas que Ele tem colocado na nossa vida para nós amarmos profundamente. A gente tem a oportunidade de ser as mãos de Cristo para o nosso marido, para os nossos filhos, e é claro que externamente também, mas nesse momento a gente está se referindo às coisas do lar. E, em último caso, mas na verdade isso é ainda maior do que tudo que eu falei até aqui, a família, ela é uma expressão de algo eterno. O casamento entre um homem e uma mulher, ele está expressando o relacionamento de Cristo com a igreja. Então, à medida que eu me relaciono com o meu marido biblicamente, que eu vou, através do Espírito Santo, sendo santificada nesse processo de ser uma mulher conforme o coração de Deus e o meu marido um homem conforme o coração de Deus e o ensino da palavra, a gente prova de algo eterno, de algo que está refletindo uma coisa muito maior, Cristo e nós. Então que a gente tenha esse cuidado de observar os nossos pensamentos. Alguém já disse que um passarinho ele pode até sobrevoar as nossas cabeças, mas ele não pode fazer um ninho. Aliás, um passarinho pode até pousar na nossa cabeça, mas a gente pode espantá-lo antes que ele forme um ninho. Então que a gente peça a Deus essa sabedoria, essa temperança. É claro que a gente precisa sim se preocupar
com algumas coisas da terra, se ocupar com algumas coisas da terra que são necessárias enquanto formos criaturas que vivem aqui neste tempo. Mas o foco não é esse. Que a gente fixe os nossos olhos em Cristo e consiga ser preservado desse pensamento que reduz tanto o valor da vida e aumenta tanto o valor das coisas. Eu espero que o Senhor, eu oro para que o Senhor ele nos dê temperança, para que ele nos dê sabedoria, para que a gente enxergue o divino na vocação familiar, para que a gente aproveite cada minuto, para que a gente viva com excelência, com fidelidade, essa vocação maravilhosa que o Senhor confiou nas nossas mãos.